Oi, gente, tudo bom? Rafael Buco aqui do Telesíntese, começando mais um Telesíntese Entrevista, nossa entrevista semanal aqui com personalidades do mercado de TICs. Dessa vez a gente está aqui com o Dênio Alves Lindo, ele é o CEO e fundador da Desktop, com quase 3 décadas à frente da empresa. Ele começou como um pequeno provedor de acesso à internet em Sumaré, no interior de São Paulo, lá em 97. Em 28 anos, o negócio se transformou em uma das maiores operadoras de fibra ótica do Brasil, listada na Bolsa, inclusive, né? Então, nessa entrevista, a gente vai falar um pouco sobre a visão desse executivo para o mercado de banda larga fixa, sobre parcerias, estratégias no segmento móvel, agro, enfim, várias frentes que possam ser interessantes para a expansão e determinantes aí para o mercado de banda larga fixa no país. Dênio, obrigado pela sua presença, por falar comigo aqui, viu? Obrigado você, Rafael, pelo convite. A gente já se conhece há algum tempo. Estou aqui à disposição para contar um pouco da nossa história e poder agregar aqui, contribuir para todos os enorme quantidade de visitantes que vocês têm no site de vocês. É um meio, um veículo muito importante para a comunidade de telecom. Espero poder contribuir aqui. Obrigado. Sua presença aqui, sem dúvida nenhuma, vai servir para a gente contar um pouquinho da história da internet, do empreendedorismo na internet no Brasil, né? Vamos começar do começo. Vocês fundaram a Desktop lá em 1997. Eu não consigo nem imaginar o que era a Desktop em 97, porque não tinha fibra ótica, né? O que vocês vendiam naquela época? Cara, não vou falar bem resumidamente, que já faz tanto tempo que eu estou começando a esquecer já. Eu brinco com o pessoal da Brint, que a gente é fundador da Brint, né? Através de outros sócios nossos aqui. Eu brinco que a gente tem que escrever um livro, porque tem muita história aqui de telecom no Brasil. Em 97, cara, na verdade, eu trabalhava ainda, eu era funcionário da IBM, e eu sempre tive a intenção de montar uma empresa, né? Então, eu tentei fazer alguma coisa na área de publicidade, que minha esposa é publicitária. Eu pensei em fazer alguma coisa de videogame, que eu desenvolvia software quando era criança. Eu tentei dar tiros para todos os lados. Mas como eu trabalhava na IBM com telecom, eu desenvolvia equipamentos de telecom, e na IBM naquela época, que era um centro de desenvolvimento de software e hardware muito importante para o Brasil e para o mundo, né? Foi um momento bem importante aqui da operação da IBM, que a gente desenvolvia produtos para o mundo inteiro, não era só específico para o Brasil. Eu tive proximidade muito forte com a internet antes dela ser divulgada aqui no Brasil. Desde 91, 92, a gente já sabia o que era internet dentro da companhia, porque ela estava disponível para algumas áreas, a gente era a área de desenvolvimento, tinha acesso ilimitado. E eu fiquei muito impressionado com a capacidade de divulgação de informações e de evolução nas atividades cotidianas que você conseguia implementar, tendo uma comunicação ágil e eficiente, né? E com isso surgiu a oportunidade, um patrão meu, patrão não, desculpa, um chefe meu, que trabalhava já com uma empresa fora da IBM, ele montou uma operação, me convidou para fazer parte desse projeto sem nenhum objetivo comercial, era mais para um hobby. Ah, vamos fazer funcionar a internet para os parentes, para os primos, para vizinho e assim por diante. E a gente começou fazendo BBS, que é o precursor da internet via acesso discado, e com isso a gente conseguiu disponibilizar acesso à internet para gente que nunca tinha ouvido nem falar, tá? Só que isso começou a despertar um interesse bastante forte de outras pessoas. Opa, vocês têm esse serviço, vocês têm esse serviço. Nem era serviço, que a gente nem começou cobrando, né? A gente fez um negócio bem incipiente. E das 3 pessoas que começaram esse piloto, lá um em cada cidade, Campinas, Vinhedo e Sumaré, eu lembro até hoje, eu fui o único que persistiu. Falei, cara, isso aqui vai dar certo. Vai ser difícil, vai ser duro, mas vai dar certo. E eu acabei investindo todo o meu tempo e recurso financeiro para fazer acontecer. Isso, obviamente, a Desktop não era nem próximo do que era hoje. Começou isso no criado mudo no meu quarto, na casa da minha família, e que depois virou a garagem, né? O pessoal conhece, eu não sei se o Bruno chegou a conhecer a garagem nossa aqui. Você com certeza não, Rafael. É onde a gente começou atividades comerciais públicas, abrindo para clientes assim, né?
E por algum tempo a gente trabalhou em cima da infraestrutura de terceiros, né? Porque o acesso discado nada mais é do que você usar a infraestrutura de telecom existente e fornecer um serviço de valor agregado e valor adicionado para o cliente, que é a conexão à internet. Uma discussão eterna aí que acontece na Anatel, se isso é SVA, se isso é telecom ou não, mas naquele momento era claro que isso era SVA, porque a gente não tinha infraestrutura de telecom nenhuma, a gente só fornecia o serviço de conexão à internet para o cliente usando infraestrutura de terceiros, no caso era a Telefônica naquela época. Com o passar do tempo, a gente viu que a maior parte dos problemas que a gente tinha com os clientes eram decorrentes dessa infraestrutura. A gente tinha, obviamente, falar que a gente tinha problemas. Poxa, recurso para comprar um servidor adequado, ar-condicionado, não existia data center, era um rack que a gente tinha na sala, era uma coisa bem incipiente mesmo. Mas a gente entendeu que a maior parte dos problemas que o cliente tinha era na infraestrutura de rede na rua, tá? Ou seja, o fornecimento pela operadora de telecom é o que causava transtornos para o usuário final. E a gente chegou a fazer substituição de cabo na rua, substituição de cabo do drop na casa do assinante, reconectar equipamentos dentro da casa do assinante para resolver o problema, porque a gente, naquele momento, a gente entendia que a gente tinha que fazer de tudo para que o cliente ficasse satisfeito, independente se o problema era nosso ou de um terceiro. Mas, com o passar do tempo, a gente entendeu que para a gente alavancar crescimento e qualidade, precisaria passar a ter infraestrutura própria. Foi quando a gente começou, ainda no final de 98, aproximadamente, a gente já começou a trabalhar com acesso via rádio. Mas vocês Não foram existe bem rápido assim nesse clique, hein? isso. A Porque gente é um começou a ano, trabalhar era um primeiro ano com certeza que. dentro de casa, né, dentro da empresa. Aí a gente começou a entender como que a gente podia ligar o ponto A com o ponto B, fazendo um ponto a ponto. Existiam os rádios licenciados, mas a gente entendeu que o aqui alavancou mesmo a oportunidade para os ESPs. Eu acho que quase todos os grandes ESPs que cresceram naquele momento adotaram essa estratégia. Alguns optaram por investir pesadamente no acesso discado. A gente conhece aquela história de ISPs que foram fazer parceria com o UOL e acabaram sendo prejudicados de certa forma, tá? Porque você não tendo a gestão da infraestrutura ponto a ponto, você perde o controle do cliente e a qualidade. É uma questão que a gente pode até discutir mais para frente aqui se a gente for falar de rede neutra, tá? É alguma coisa que não está muito diferente da rede neutra. Então a gente entendeu que a gente precisava conseguir chegar na casa do assinante com uma capacidade de transmissão e conexão que a gente tivesse a gestão e que a gente fosse eficiente do ponto de vista de custo e investimento. E essa solução veio através de soluções de rede sem fio, que naquele momento nem se conhecia, nem existia ainda o padrão Wi-Fi. Tá? Cada fabricante fabricava o seu equipamento, que só conversava com o seu equipamento, e a gente optou por alguns equipamentos que davam uma qualidade razoável, mas rapidamente, assim que o padrão de Wi-Fi se tornou público e comercialmente viável, a gente mudou para realmente a utilização de equipamentos de Wi-Fi. Eu acho que o Brasil Quando foi um dos que, poucos países. Oi, pois não. quando que começou a ser banda larga propriamente dito? Olha, quando eu me lembro que a gente já trabalhava com banda larga, com acesso sem fio, nos idos de 2001 a gente já estava trabalhando, tá? Tá. Primeiro só para empresas, depois a gente começou a ir para o público residencial. Mas em 2001, com certeza, a gente já estava trabalhando com banda larga, tá? E aí já era um salto, aí a empresa já estava bem profissional e já era pensando já em marketing, demanda de mercado, em aumentar ticket médio, já era esses conceitos bem fixados. Ô, Rafael, eu vou estar mentindo para você se eu falar que sim, tá? O nosso negócio era ocupar o espaço. O mercado era tão grande, porque quase ninguém tinha internet, que a nossa análise era o que que eu consigo comprar de equipamentos para instalar o máximo possível de clientes, porque se eu comprasse 10 vezes mais equipamentos, eu teria 10 vezes mais clientes. Mas de onde vinha o dinheiro para isso? Então, não vinha, né? Não tinha, né? É geração de caixa próprio. Então, naquele momento, se eu tivesse tido uma oportunidade de captação financeira, que inexistia captação financeira para esse tipo de atividade naquele momento no Brasil, tá? Empresa muito pequena, era assim, talvez um investidor anjo que se popularizou um pouco depois tivesse tido essa visão, mas a gente não encontrou ninguém que pudesse querer arriscar nisso, até porque todo mundo achava que não ia dar em nada.
Eu escutei muita gente, muitas vezes na nossa trajetória, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, vai entrar não sei quem, não sei quem, não sei quem, vai quebrar todos vocês. A Vivo com Speed vai quebrar todos vocês. A não ser a Claro com o cabo coaxial vai quebrar todos vocês. Eu escuto isso a vida inteira, tá? Então, o que que eu percebi? Naquele momento, o mercado era tão grande que se a gente tivesse 10 vezes mais recurso financeiro, eu tenho certeza que teria instalado 10 vezes mais clientes, crescido 10 vezes mais rápido. Mas A se gente você estava conseguia limitado pagar pelo pelas recurso próprias financeiro. receitas, significa que a demanda era tão grande, era um oceano azul. Era uma coisa tão grande que vocês conseguiam se pagar com a demanda que vocês estavam tendo no momento, e isso se bastava. Sim, sim, o crescimento nessa época era dobrar ano a ano de receita, era muito grande, tá? E é Quando foi óbvio, que começou a mudar? quando começou a mudar? Quando começou a mudar, quando a gente começou a ter uma restrição de, de geração de caixa em função de expansão com cabeamento. Aí mudou o perfil. Você crescer no Wi-Fi é muito mais fácil. No Wi-Fi, vamos dizer assim, no móvel padrão ISP, que todos os ISPs dessa época fizeram, era muito mais fácil. Por quê? Porque você investia o CAPEX para ativar um cliente. Você não investia previamente uma rede que vai ter custo, vai ter investimento, vai ter custo operacional, aluguel de poste, para depois captar o cliente, que é o cenário hoje na fibra ótica, e já foi assim também no cabo ADSL, no cabo VDSL, por exemplo, tá? Então a gente, naquele momento, se eu tivesse capacidade de comprar 100 equipamentos, eu instalava 100 clientes. O CAPEX era 100%, praticamente 100% na ponta. A gente tinha que construir estação de retransmissão em um lugar ou outro, mas, em geral, com um espectro bastante limpo, principalmente no começo, a gente conseguia atender uma cidade inteira com uma torre ou duas torres de transmissão, tá? Então era bem eficiente mesmo, até porque as velocidades eram baixas. A gente comercializava 256K. É uma boa velocidade. Hoje não serve para mais nada, 256K, tá? Mas naquele momento era o dobro da velocidade máxima do Speed. Então a gente vendia um produto que era melhor, mais rápido, com instalação garantida, Uhum. imune a problemas de cabeamento, e a gente conseguia entregar o dobro de velocidade por um preço muitas vezes menor, porque o cliente não tinha obrigação de ter uma linha telefônica para poder usar o serviço. Então a Agora, gente Denis, já que você falou isso, porque esse modelo que você está falando me lembra, atualmente é o que se discute bastante de FWA, né? No 5G. É uma reprodução, o FWA procura reproduzir, digamos, esse momento, quer dizer, você centraliza numa Eu torre, acho que sim. distribui para A uma grande diferença, quantidade de pessoas. eu gosto, assim, para falar para você que eu não gosto do modelo do FWA, eu acho ele muito interessante para você fazer, em inglês a palavra é probe, para você fazer provas de conceito em campo, entendeu? Para você fazer uma experimentação de um mercado. Vou dar um exemplo aqui, eu conversei recentemente com uma outra operadora que está fazendo isso, de certa forma, nas suas regiões. Ele inicialmente ativa o 5G para depois avaliar se vale a pena investir na fibra. Eu não acho que o FWA para massa vai fazer sentido, porque por mais que ele seja um bom produto, ele é um produto sem fio, que ele não vai ter comparação em nível de performance técnica com a fibra dentro da casa do assinante. E outro ponto de atenção é, jamais um custo de uma CPE FWA mais o custo operacional vai ser menor do que o custo de um CPE na casa do cliente só do Wi-Fi com o GPON ou com outra tecnologia de fibra, tá? Eu entendo que ele é bom para você complementar a sua capilaridade, mas não acho que ele pode ser, por exemplo, duvido que seja mais vantajoso financeiramente, economicamente e principalmente operacionalmente você ter 5 mil clientes Wi-Fi via FWA numa cidade do que os mesmos 5 mil clientes com fibra, tá? Em termos de performance, satisfação do cliente e realmente o retorno para o CAPEX investido, tá? Entendi. E também não existe uma arquitetura do tipo economizar, o FWA não economiza na infraestrutura que conecta a torre. Por exemplo, você mira a antena do 5G para um condomínio, e aí lá esse condomínio recebe, ele distribui por fibra a capacidade que chegou pelo 5G, por exemplo. Isso não traz também uma economia, não traz eficiência esperada também, em Para termos de. fazer isso, acho que faz menos sentido ainda, tá? O FWA, para mim, ele tem a vantagem e a desvantagem da mobilidade, né? O cliente pode pegar o equipamento e mudar, mas com isso, cara, a gente já teve outras experiências equivalentes. Existiram empresas aqui no Brasil que focaram fortemente em fazer o equivalente do FWA
via o 4G, que era o LTE, né? E não foi um caso de sucesso, porque o cliente ele está sujeito à performance do móvel. Você sabe que, poxa, hoje está pegando bem aqui, amanhã não está pegando bem ali. Não é uma coisa tão estável quanto a fibra. Então, eu não acredito que um cliente que precise usar realmente fortemente a internet para fazer vídeo, para fazer uma conectividade para o trabalho, para a educação, mesmo para lazer, eu acho difícil que ele vá apostar as fichas dele no FWA. Se houver a viabilidade de contratar a fibra, eu tenho certeza que ele, para casa dele, ele vai contratar a fibra. Tá? Tem uma outra coisa também que é a questão de franquia, né? Quer dizer, no móvel tem uma limitação de franquia que ele é mais sensível, digamos assim, ele é mais real, né? Se o usuário usa muito aquele espectro fica ocupado e a região inteira acaba sofrendo e degradando, né? É diferente Sim, da fibra, que, por exemplo, é simétrico, não é isso? aqui você obrigatoriamente tem no meio físico compartilhado, no caso de qualquer tecnologia móvel, você tem a capacidade de transmissão daquela frequência para todos os assinantes que estão usando simultaneamente. Então, nos horários de pico, a tendência realmente é que você tenha algum grau de limitação, assim que a quantidade de assinantes começar a crescer. Sempre na introdução funciona muito bem. Ah, eu estava falando lá do caso nosso do Wi-Fi em 2001, 2002, 2003, quando a gente cresceu muito fortemente. Outros ISPs começaram a usar também os equipamentos e a gente começou a ter bairros inteiros que a gente tinha 3, 4, 5 mil clientes numa área de 2 quilômetros quadrados. Com isso, o nível de ruído e interferência começou a ficar gigantesco. E a gente não conseguia mais fazer a operação funcionar de maneira satisfatória. Com isso, a gente teve que ir atrás de outras soluções técnicas e a gente encontrou equipamentos de um fabricante específico no momento que custavam 3, 4 vezes mais caro do que um equipamento de Wi-Fi padrão, que era o que comumente se usava em todos os ISPs, só que ele dava uma performance e uma resiliência muito melhor. Aí já começa aquela busca constante por ter qualidade. Eu vi gente insistir, não, vamos fazer, vamos continuar, vamos vender, vamos vender, vamos vender, e a qualidade do serviço se degradar muito fortemente. A gente optou naquele momento aí para essa tecnologia mais cara, mais resiliente, que deu para a gente um salto de qualidade que diferenciou a gente de todos os concorrentes aqui da região. Esse foi um dos momentos chaves nosso decisório de ter mudado para um equipamento de qualidade maior. E ali a gente percebeu, cara, temos certeza que para você ter sucesso nesse mercado, você tem que entregar qualidade. Mesmo que isso sacrifique um pouco seu caixa, que você tem que fazer um investimento um pouco maior. Você tem que pensar no médio prazo. No curto prazo, olhar para o orçamento só do ano. Poxa, não vou fazer esse CAPEX porque eu tenho que fechar a meta A, B ou C. Isso aí, às vezes, acaba sendo um problema. Eu tenho uma briga interna aqui muito forte, às vezes, nesse tema. Porque, para mim, a empresa não funciona de ano a ano, ela funciona na perenidade. A gente não pode ter aquela visão restrita de que, não, vou fechar o orçamento e isso, e vai comprometer o ano seguinte ou 2 anos daqui para frente. Tá? É óbvio que a gente quer entregar metas, a gente quer entregar resultado, mas a gente tem que ter a visão clara do objetivo de longo alcance que a gente quer enxergar, tá? Essa questão que você falou aí do Wi-Fi também pode ser feito um paralelo com o que está acontecendo hoje, por exemplo, e eu gostaria até de ouvir a opinião da Desktop, se vocês têm uma opinião formada a esse respeito, que é a destinação dos 6 GHz. Então, aos 6 GHz, a faixa de frequência 6 GHz, pode ampliar bastante a capacidade do Wi-Fi dentro da casa do cliente, e isso pode também ter um salto qualitativo bastante relevante. A Desktop é a favor do 6 GHz inteiro para o Wi-Fi, como vinha sendo aplicado até o final do ano passado, ou concorda também com essa divisão que hoje que está acontecendo, que vai acontecer o leilão, inclusive de espectro, em que metade, um pouco menos da metade fica para o Wi-Fi e mais da metade vai para o serviço móvel? Não, a gente não só discorda dessa reversão da decisão da Anatel, como a gente foi totalmente contra, a gente formalizou isso, inclusive, tá? Mas até o momento a gente não teve sucesso em reverter essa decisão da Anatel. Para mim, está claro que esse é um movimento que as grandes operadoras estão fazendo para terem uma faixa exclusiva para uso próprio. E isso me preocupa bastante para o futuro, porque a gente vai ter a operadora do móvel tendo uma frequência específica para ela usar com o móvel, que eu não tenho certeza se ela vai usar para o móvel ou para o Wi-Fi próprio. O que a gente não pode ter é a destinação
desse espectro apenas para grandes operadoras. Isso eu tenho certeza que vai ser um tiro no pé gigantesco. A minha proposta era 100% da faixa de 6 GB para o acesso Wi-Fi, que é a tendência mais inteligente. As operadoras já têm frequência demais para usar. Elas têm muitas frequências que elas não usam. Então, eu não sei por que elas veem necessidade em ter o espectro de 6G, que, aliás, tem um alcance menor ainda. Elas teriam que fazer mais redes, mais torres para atender os mesmos clientes do que o 5G com essa frequência. Não faz o menor sentido para mim. Isso, para mim, parece uma tentativa de fazer uma reserva de mercado. Tá? Eu sou E, totalmente contra esse movimento. E as associações às quais a gente pertence têm voz ativa, mais especificamente aqui a Associação NEL tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, a Abrint também tem feito um trabalho muito forte no sentido de garantir que essa faixa de frequência fique disponível para o Wi-Fi, para o cliente ter a liberdade de escolha, que foi o que fez a internet aqui no Brasil ser um sucesso versus outros países que têm um mercado mais restrito. Essa possibilidade de qualquer empreendedor de poder desenvolver uma solução técnica, fazer um investimento, chegar na casa do assinante com um produto de serviço de qualidade, pode ser qualidade alta, média ou baixa, isso vai depender de cada empresa, da mentalidade de cada empresário, empreendedor. Mas o fato da gente ter essa possibilidade no Brasil foi o que alavancou o crescimento gigantesco de internet, que é fibra ótica que a gente teve aqui. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem fibra ótica no mundo hoje. Tá? E não estou falando de uma única fibra ótica, a gente tem em várias regiões algumas dezenas de empresas que podem atender o cliente. Isso é benéfico para o consumidor. A Anatel sabe disso e eu não entendo as motivações que levam ela a não reverter essa decisão de passar metade da faixa, mais da metade da faixa, para o leilão do móvel. Tá? agora, evidentemente, vocês como empresa têm que se preparar para caso esse cenário seja mantido para sempre. Isso significa que na busca de qualidade vocês vão ter que investir, por exemplo, mais em Fiber to the Room, já que o Wi-Fi não vai ter a capacidade que vocês imaginam no futuro médio? Não, Rafael, eu não acho muito boa a solução de Fiber to the Room, tá? A gente já trabalhou no passado com soluções compatíveis com Fiber to the Room, que eram cabeamento interno dentro da casa do assinante. Isso gera uma complexidade operacional muito grande, tá? Uma coisa é você instalar a internet na casa do cliente, que você demora lá um período, às vezes o dia inteiro, para fazer uma instalação bem adequada, no molde que o cliente quer, no local que o cliente quer. Se eu tiver que instalar 4, 5 pontos dentro da casa do cliente, sem passar por trás de um móvel, sem ter que furar como que eu posso dizer, um armário embutido, a gente tem uma série de restrições, principalmente nas classes B, classe A, que são mais difíceis e que tem casas maiores, a operação fica muito complexa. Então a gente tem optado por fazer o deployment, a entrega de soluções de Wi-Fi de alta capacidade dentro da casa do assinante. Hoje a gente já tem um produto do Mesh, que funciona para os nossos planos de 1 GB e para outros planos também, sob demanda do cliente, tá? Alguns dos nossos planos Giga, eu chamo de planos Giga, todos os planos nossos que já partem por padrão com 1 GB de velocidade no Wi-Fi, tá? São tudo Wi-Fi 6 e outro ponto mesh, até 3 pontos mesh também no Wi-Fi 6. Essa solução, essa topologia funciona muito bem em casas muito grandes, mesmo em prédios que você tenha mudança de laje, tá? E eventualmente, a depender da necessidade, a gente interliga um ponto de mesh com o outro. Isso já resolve o problema de cobertura e da transposição de obstáculos, de paredes e assim por diante. A solução tem sido muito boa. A gente aqui na Desktop foca muito realmente na qualidade. Então a gente hoje, na minha visão, eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha mais roteadores Wi-Fi 6 disponibilizados nos assinantes do que nós. A gente começou esse movimento no final de 24, em 25 a gente acelerou bem e aceleramos até demais, eu acho. Este ano, a gente estava instalando Wi-Fi 6 para muito cliente. Hoje, a gente já tem mais de 50% da base nossa rodando Wi-Fi 6 dentro de casa. E isso dá Vocês uma ainda não percepção chegaram muito grande. Vocês ainda não tem ninguém com Wi-Fi 6E ou com Wi-Fi 7 que está Não, começando. Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 usando a frequência de 6 GB ainda não. A gente tem laboratório, a gente faz teste, mas aí a gente ainda não conseguiu avançar
com os poucos equipamentos homologados aqui no Brasil em escala. O custo do equipamento ainda é grande. Onde a gente tem o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7, no ambiente corporativo e em poucas selecionadas empresas que a gente tem uma demanda de um Wi-Fi muito robusto. E aqui volta a preocupação nossa, né, com a designação de mais da metade da faixa de 6 GB para outras finalidades que não Wi-Fi, né, residencial ou comercial, que é a restrição que a gente vai ter para eventos de alta densidade. Por exemplo, a gente atende aqui, eventualmente, rodeios, 10, 15, 20 mil pessoas simultaneamente podendo acessar o Wi-Fi. É muito importante você ter a banda dos 6 GB. É muito importante. Por quê? Porque ela nos permite um volume de assinantes simultâneos muito maior. E é óbvio, isso vai depender da qualidade dos equipamentos na casa do cliente, do celular do cliente, do computador do cliente. Ele tem que ter um Wi-Fi 7 para aproveitar em plenitude os benefícios que a tecnologia traz. A gente tem trabalhado e a gente já está em desenvolvimento e já está com planos de comprar equipamentos que vão trabalhar no Wi-Fi 7, tanto com a frequência de 6 GB, quanto sem a frequência de 6 GB. Que mesmo sem a frequência dos 6 GHz, o Wi-Fi 7 oferece uma série de melhorias tecnológicas sobre o Wi-Fi 6, principalmente em uma das frequências. Mas a gente hoje está trabalhando fortemente com o Wi-Fi 6, que já é um salto de performance gigantesco versus o que a gente tem no Wi-Fi 5, no Wi-Fi 4. Tá? A gente pega hoje um cliente, só vou ser bem didático aqui, tá, Rafael? Você chega na casa de um cliente que fala que está com problema de cobertura, você tem duas soluções: instalar um ponto adicional, que seria o mesh, ou instalar um Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 dá 30% a mais de cobertura. No mesmo local, você troca o equipamento do 5 para o 6, ele dá 30% a mais de cobertura. E ele tem uma vantagem muito importante, que ele permite que equipamentos legados, que usam ainda bastante a frequência de 2.4 GB, tenham uma performance muito superior. Tipicamente, nas tecnologias anteriores, com 2.4 GB, você consegue 50, 60, 70 mega de velocidade. Com Wi-Fi 6 e também com Wi-Fi 7, com o mesmo equipamento do cliente, ele passa de 60, 70 mega para 200 mega, que é excelente. Num celular legado, eu estou falando de um celular antigo, um celular barato, entendeu? Então, a percepção de melhora na qualidade da experiência de uso da internet para o cliente é muito grande. Esse investimento a gente fez fortemente. Eu vejo algumas empresas aí divulgando Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, mas é só para o plano de R$ 300, para o plano de R$ 200. A gente não, qualquer plano 1 GB nosso, que começa a partir de R$ 139,90, já tem Wi-Fi 6 na casa do assinante. Já estamos, como eu te disse, próximo de 50% dos clientes com Wi-Fi 6 hoje em operação. Não é que a gente comprou, tem planos, não, já está lá, já está funcionando, rodando. Daniel, eu tenho um monte de pergunta aqui para te fazer ainda. Aí eu queria te voltar rapidinho só na história lá. Eu queria saber se você lembra exatamente que ano que vocês migraram do coaxial para fibra e quando foi o ano que vocês perceberam que era o momento do pulo do gato, o momento de ir para a bolsa. Tá bom, calma, vamos lá. A gente nunca usou coaxial, tá? A gente usou a DSL aqui. Era a DSL. A gente tem uma história diferente. DSL próprio, então. Isso, a gente usava o ADSL próprio. Continuando a história, lembra que eu parei no Wi-Fi, depois a gente foi para um equipamento que usava a frequência aberta ainda de melhor performance, que deu um ganho de qualidade. Depois desse momento, mesmo esse equipamento sendo muito mais eficiente, a gente também tinha as mesmas limitações, que são as limitações inerentes de qualquer tecnologia sem fio. Volume de clientes por quilômetro quadrado e assim por diante. A gente decidiu evoluir para uma outra tecnologia. E a gente, naquele momento, a gente avançou para um projeto de cabo metálico, tá? O equivalente do cabo ADSL que a Vivo utilizava para fazer o Speed, só que era uma tecnologia superior, mais cara, inclusive, o peso do cabo era muito maior, e o cobre, você sabe que é por quilo que a gente paga praticamente, equivalente ao que a GVT começou também. Tá. Por muita coincidência, alguns anos depois, eu fiquei sabendo que a GVT fazia exatamente o que a gente fazia. E ninguém copiou de ninguém, tá? Os dois foram geração espontânea. A gente desenvolveu uma tecnologia aqui, eles desenvolveram lá um modelo construtivo de rede que era exatamente igual, mesmo material, mesmo fornecedor, mesmo fabricante, tanto de equipamento quanto de cabo. Tá. Foi um sucesso estrondoso. Estrondoso. Isso era que ano? Isso aqui foi por
volta de 2008, alguma coisa assim, que a gente já começou a fazer, tá? Mas durou pouco, então, que quando vocês estrearam a fibra era quando? Era 2013, fibra? Não sei. 2013, durou pouco, porque o investimento no cabo metálico é muito alto, cara. O Uhum. investimento para instalar o cliente é muito baixo, diferente da fibra. Mas o investimento para construir rede era muito alto. É, os ciclos Então, que a você gente, está comentando para mim são ciclos muito rápidos, pelo que você está mostrando. A cada sim, 2, 3 anos, vocês davam uma virada de chave. na verdade foram períodos de 5, 6 anos aí. A gente começou em 2007, 2000, eu não lembro se foi 2007 ou 2008, com cabo metálico em escala, que a gente já tinha pilotos, tá? Uhum. E a gente foi fortemente até 2011. Em 2012, a gente já começou a fazer piloto de fibra. Em 2013, a gente virou a chave. Opa, daqui Ah, para frente é só fibra. Mesmo sendo mais caro, naquele momento era mais caro. Mas a gente já enxergava as vantagens tecnológicas da fibra, que eu acho que vão persistir por muitos anos ainda, tá? Então, quando que naquele vocês momento, a perceberam que gente era o momento de entrar na bolsa? ao momento de entrar na bolsa foi bem depois, tá? Aí a gente já estava trabalhando só com fibra, estava tendo um crescimento bem robusto. A gente fez um investimento em data center, a gente fez investimento em head-end para operar uma operação de TV que a gente tem até hoje, com uma qualidade muito superior à que os concorrentes nossos praticam. É, E a gente entendeu no momento, foi em 2016, 17, que a gente entendeu que havia necessidade da gente alavancar a operação com a oportunidade que eu vislumbrava de consolidação no mercado. A gente começou a ver pequenas operações interessadas em passar para frente a operação, porque ISP normalmente eles vão até um certo momento de informalidade que eles têm que decidir se eles vão se formalizar e tentar virar uma empresa que vai ter menos margem, vai ter um retorno mais difícil, que você tem que começar a pagar tudo que é devido, ou abandonar o mercado. E a gente entendeu que essa era a oportunidade nossa e ainda existia muito mercado mar azul, como você disse, que a gente podia construir rede e capturar clientes muito rapidamente. A gente tinha mapeado dezenas de cidades no nosso entorno que tinham oportunidades gigantescas, só que a geração de caixa próprio nossa permitia a gente fazer uma cidade por ano, 2 cidades por ano. Aí o consenso entre os sócios foi: moçada, para a gente alavancar aqui, a gente vai ter que ou se financiar muito fortemente no mercado, e era muito difícil para uma empresa pequena conseguir captação naquele momento com um banco, ou a gente vai ter que trazer um sócio. Foi nesse momento que a gente começou as primeiras conversas com fundos de investimento. Acabamos falando com 2 ou 3, em conversas até que avançadas. Acabamos fechando aqui com a HIG, que foi o investidor que entrou na Desktop antes da Bolsa. E logo na sequência veio a pandemia. A gente tomou um susto danado, né? Puta vida, agora que a gente tem condições de expandir, não pode sair de casa, né? Por outro lado, foi uma surpresa muito positiva que a demanda por internet subiu absurdamente nesse momento. Vocês estavam capitalizados para expandir de acordo com essa Isso. demanda. A gente aproveitou o momento, a oportunidade e fizemos um plano de crescimento muito acelerado. Uhum. Eu não vou mentir para você que nesse plano de crescimento tão acelerado que foi, a gente não cometeu alguns erros, tá? A gente, obviamente, poxa, não dava tempo de pensar com clareza e tranquilidade em todas as oportunidades, a gente ia para frente. É. Acabamos fazendo algumas coisas que às vezes não Que teriam sido erro que você cometeu? não, às vezes a gente acabou construindo redes em locais que talvez não fossem os melhores, tivesse que escolher um outro lugar melhor. Mas, no geral, cara, o que eu acho é que a gente teve muito sucesso nas escolhas nossas. Até porque a gente está aqui no interior do estado de São Paulo, que naquela época era muito difícil errar. A gente tinha um mercado demandando qualidade de conexão via fibra ótica, que as grandes operadoras não ofereciam em volume, tá? Ofereciam só nas cidades maiores. Nas cidades pequenas e médias, a gente via muito espaço para crescer. Quando eu falo que a gente pode ter não ter feito todas as melhores escolhas, eu acho que a gente poderia ter escolhido 2 ou 3 cidades melhores naquele momento, mas 90% a gente acertou e acertou muito bem. Tá? Tanto que, em geral, o nosso processo construtivo de rede ele é muito eficiente, porque a gente constrói primeiro um volume e depois, com um CAPEX adicional muito baixo, 20, 25% de incremento, a gente duplica a capacidade. Quase todas as cidades que a gente entrou, a gente teve que duplicar porque a demanda foi muito forte, muito alta, tá? Então o resultado foi bem positivo. Naquele momento a gente despertou interesse, foi uma janela de oportunidade de bolsa, né? A gente despertou interesse
de outros investidores e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o trabalho acontecer, mostrar o resultado, mostrar a entrega. Ô, Estamos Dani, essa entregando história, grande parte do plano nosso que a gente propôs para os investidores originais lá da Bolsa. ô, Dênio, então, toda essa história que você está me contando, me vem à cabeça o fato de que vocês são constituídos aí no interior de São Paulo, que é um mercado que tem competidores de peso, né? Porque o estado de São Paulo tem Claro e tem Vivo competindo aí pelos clientes. Talvez não em todas as áreas que vocês tenham começado, mas evidentemente são empresas bastante fortes que estão também nessa área de interesse. Eles não fizeram ofertas por vocês nessa época do IPO? Existem conversas ainda atuais que acontecem hoje a respeito de vocês fazerem parcerias ou mesmo fusões e aquisições? Rafael, para ser bem transparente aqui, tá? Vou ser o mais sincero que eu puder. A gente sempre competiu com essas grandes corporações, tanto a Claro quanto a Vivo. Eu acho que um dos fatores de sucesso nosso foi, graças a Deus, ter competido com eles desde sempre. Porque a gente se preparou para isso, a gente entende como eles trabalham, a gente entende o modus operandi, a gente entende a mentalidade deles e a gente sabe o que a gente precisa fazer para poder competir contra eles e ter sucesso. Eu acho que isso foi o que reforçou a nossa capacidade de se preocupar cada vez mais com o cliente na ponta, entregar um serviço diferenciado, uma qualidade no produto. Não adianta só você falar que eu vou oferecer um produto mais barato. Não é isso que o cliente quer. Eu insisto desde a época do IPO que o cliente ele quer o melhor possível pelo que ele pode pagar. Não adianta você falar, não, mas eu faço menos do que você quer. Não, o cliente fala, eu tenho R$ 100 para gastar, eu quero tudo que você puder me dar por R$ 100. Isso a gente sempre teve em mente e isso sempre foi um diferencial importante para a gente entender. Cara, entendo o que você quer, compreendo suas necessidades e vou te entregar o melhor para te atender. Isso foi um dos fatores predominantes para a gente ter sucesso aqui na competição com as grandes corporações. Falando de IPO e oportunidades, a gente teve sim algumas abordagens antes e durante o processo de IPO, mas que a gente não viu com atratividade nenhuma, porque a gente realmente acreditava no nosso projeto de crescimento. A gente saiu de antes de no começo de 2020 para hoje, a gente saiu de 135 mil assinantes para quase 1.200.000 assinantes. Acho que a gente está entregando um crescimento muito robusto. A gente é uma marca que os clientes aprovam muito fortemente. A gente recebeu recentemente, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de NPS Awards. A gente recebeu também, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de internet mais rápida do estado de São Paulo. Estou falando do estado de São Paulo, não é o interior do estado de São Paulo onde a gente trabalha. Então, a gente tem realmente incomodado. E essas empresas, obviamente, elas têm interesse e a gente já foi abordado mais de uma vez. Não estou falando não apenas só das duas grandes Big Telcos, como outras operações também. Porque a gente tem um diferencial estratégico que eu entendo ser bem relevante, que é ser muito forte num estado onde hoje, por exemplo, a Vital não tem rede. A gente é a pecinha do dominó que fecha o mapa do Brasil para eles. A gente é a pedra no sapato da Vivo, porque a gente é um competidor muito forte no quintal deles, que é o estado de São Paulo. Então, obviamente, eles se interessam em saber o que está acontecendo com a gente, eles acompanham os nossos movimentos e, eventualmente, pode ser que eles voltem a vir a conversar com a gente, fazer algum tipo de proposta de parceria ou, eventualmente, até uma aquisição. Isso está em aberto. A gente aqui, como investidor sério, eu sou fundador da empresa, tenho interesse em manter a desktop, obviamente, mas eu tenho minhas obrigações, minhas responsabilidades com todos os acionistas da corporação aqui. Eu tenho que fazer o Como, melhor para o retorno do investimento. então, Eventualmente, se o, não tiver o IPO bastante. o IPO mudou a sua posição estratégica, né, de potencial consolidado para um consolidador. Inclusive, esse crescimento que você fala de 1 milhão né, foi para 1.200.000, 1 milhão, Estamos chegando em 1.200.000, vamos chegar em só breve. foi possível graças à consolidação com outros provedores menores que vocês, certo? Ou Sim, vocês sim. teriam conseguido chegado perto desse número somente com crescimento orgânico? Não, com o crescimento orgânico, cara, o ritmo seria menor, provavelmente, tá? Eu vou ser bem transparente de novo, que talvez tivesse sido mais fácil, tá? Fazer aquisições não é uma coisa fácil. As pessoas acham que é fácil, mas a aquisição é cultura diferente, documentação diferente, estrutura organizacional diferente, sistemas diferentes. Isso dá trabalho.
A gente aqui, com muito esforço, conseguiu implementar um modelo muito consistente, muito sólido de incorporação de infraestrutura de terceiros, de clientes, de fornecedores, de clientes, de rede, de sistemas, que a gente consegue transformar qualquer aquisição que a gente faça num cliente final equivalente a um cliente original desktop de rede orgânica. Isso deu trabalho, a gente sofreu muita pressão, porque o conselho nosso, com razão, exigia que a gente entregasse mais rapidamente a efetivação final desse processo de integração, mas a gente tem conseguido fazer de maneira sólida, perdendo muito pouco cliente nessa transição, porque qualquer transição de integração, historicamente, gera algum ruído com o cliente. Estou feliz com o processo que a gente fez, estou feliz com as decisões que a gente fez de aquisições, a gente foi muito cauteloso, a gente fez poucas e boas aquisições, no geral, a gente fez 10 M&As só, existem empresas no mercado aí que fizeram 40, 50. Eu acho que a gente optou por pegar rede de qualidade, funcionários de qualidade, clientes satisfeitos, oportunidade de crescimento e que trouxessem sinergia e capilaridade conurbada para a gente crescer de maneira sólida e eficiente. E vocês focam São Paulo, né? Quer dizer, também tem empresas que compraram muito mais também, porque focam o Brasil inteiro, né? Vocês não têm esse plano de expansão para todo o Brasil. Não, a gente, assim, quando não tiver mais onde crescer em São Paulo, óbvio que a gente vai estar olhando para o lado, tá? A gente já olha, a gente tem oportunidades que abrangem alguma cobertura no Paraná, alguma cobertura em Minas Gerais, a gente já teve com algumas oportunidades até próximo do Rio de Janeiro, mas a gente entende que ainda existe muito espaço aqui em São Paulo. A gente acabou de fazer, agora, mês de junho, a gente finalizou a construção da rede nossa em Ribeirão Preto. Estamos tendo um crescimento bem forte. O take-up, que é a ocupação das portas no tempo, tem sido acima do projetado. Por quê? Porque é uma cidade grande no interior do estado que a gente ainda não tinha feito rede, apesar de já ter capilaridade, já ter backbone lá. Mas Então, você chega lá, você chega nesses novos mercados com rede própria, onde não tem, o cliente ainda não tem alternativa, são clientes novos que estão entrando na internet, ou você está roubando um monte de outros? hoje em dia aqui no estado de São Paulo é difícil, cara. Eu não vou dizer que não existe cliente novo, claro que existe. Mas o cliente novo que a gente enxerga é o crescimento do mercado. É o filho que saiu de casa, comprou um apartamento, então vai ter que ter uma internet para ele, não é mais a do pai. Tem um crescimento intrínseco do mercado, que no estado de São Paulo está na faixa de 6 a 7% ao ano. Além disso, obviamente, a gente tem conseguido tirar clientes de outros ISPs e principalmente das grandes operadoras. A maior parte dos clientes nossos hoje vem de fibra ótica de outras operadoras ou do coaxial da Claro. Tá? Tá. Mas também uma parcela bastante significativa vem de outros ISPs menores, que existem aos milhares, mesmo no estado de São Paulo. São milhares de ISPs pequenos. Muitos sem estrutura para dar uma qualidade, um produto, um serviço, um atendimento de qualidade. E esses clientes, quando mal atendidos por esses ISPs, a gente consegue realmente capturar e trazer ele aqui para a nossa operação. Ô, Dênio, eu queria, já se aproximando aqui do fim da nossa conversa, eu queria só entender quais são as novas oportunidades que vocês veem aí para o futuro da desktop. Por exemplo, vocês firmaram também, vocês têm um acordo de MVNO, né, com a TIM, e a Anatel está preparando o leilão do espectro. Vocês podem ou pensam em participar de leilão do espectro, rever se funcionar como MVNO, pode ser melhor ser uma MVNO autorizada, em vez de, ou ter mesmo sua própria operação móvel. Vocês pensam em alguma coisa nesse sentido já? Sim, a gente discute bastante aqui, tá? Hoje, na verdade, a gente usa a rede da TIM, mas a gente tem o contrato nosso de operação é MVNO através da Surf, tá? Então a gente tem uma condição que eu entendo ser positiva, que a gente está nesse momento, inclusive, negociando condições que façam mais sentido para nós e para os nossos assinantes, inclusive, mas o MVNO a gente vê como uma oportunidade complementar. Muito dificilmente a gente vai fazer investimento em infraestrutura de MVNO, de rede móvel, desculpa. Muito dificilmente a gente vai investir em frequência, tá? Porque a gente entende que o MVNO é uma complementariedade para o nosso consumidor que pretenda ter um serviço agregado, que ele está satisfeito com a qualidade da nossa fibra, conhece o nosso produto, o nosso atendimento e queira ter na casa dele 1, 2 ou 3 chips de móvel para a família. A gente está tendo agora, começamos agora no segundo trimestre de 2025 a alavancar o movimento de venda. Começamos a vender primeiro para cliente da base, agora começamos a vender para novos clientes,
Também, sempre no combo, a gente não vai trabalhar, pelo menos nesse primeiro momento, com o móvel exclusivo, móvel para assinante. Não queremos criar volume à toa. A gente quer realmente fornecer para o cliente uma solução que ele esteja satisfeito em ser atendido por uma empresa que ele confia e que ele reconhece a qualidade da prestação de serviço e do atendimento. Nesse sentido, o MVNO parece para a gente ser o caminho mais lógico, porque a gente tem um investimento muito baixo. Praticamente eu tenho que ter um investimento aqui em equipes de atendimento, equipes de venda, equipes de suporte de primeiro nível, mas eu não tenho que ter nenhuma equipe de engenharia envolvida, eu não tenho que ter equipes sofisticadas de manutenção de rede, móvel e assim por diante. A gente usa a infraestrutura de terceiros para prestar o serviço do móvel. Com E, CAPEX muito baixo e um retorno consistente, que o modelo de negócio nosso é cobrar do cliente um valor que seja competitivo, mas que nos traga uma margem incremental positiva, fixa, tá? Para a gente, esse é o movimento que faz mais sentido. Cada cliente que eu trouxer para dentro vai trazer uma margem incremental. Eu não tenho risco nesse negócio. O mas, ô risco é Dani, prestar um e mau aí eu vou serviço. te Mas isso a provocar. gente não vai fazer. Posso te provocar? Porque, por exemplo, você falou lá atrás que, por exemplo, rede neutra, você tem críticas, eu entendi que você tem críticas à rede neutra. MVNO não é uma Sim, espécie de sempre. rede neutra, só que no móvel? E daí, o Está que você tem 100% contra a rede certo. neutra que eu não entendi? Você está 100% certo. E aqui tem uma dicotomia entre o que eu falei e eu concordo. Para redes de acesso, fibra ótica, entrega da internet fixa na casa do assinante, a gente tem um histórico aí de 30 anos de capacidade de implementação, de conhecimento técnico, performance, processos. A gente é muito bom nisso. Onde a gente não é muito bom? Não sei se a gente seria bom no móvel, mas eu não sei. Eu não quero arriscar um investimento gigantesco para saber se a gente vai ser uma boa operadora de imóvel. Então, eu prefiro estabelecer parceria com quem já vem trabalhando há muitos anos, já tem uma infraestrutura robusta, uma cobertura satisfatória. A gente sabe que tem algumas cidades aqui no interior do estado de São Paulo que a cobertura da TIM não é boa o suficiente, onde a gente não está disponibilizando o serviço do móvel. Então, a gente hoje tem, assim, olhando para o fornecedor, que não deixa de ser equivalente a um fornecedor de rede neutra, só que para móvel, não olhando para o fornecedor, a gente sabe identificar as oportunidades e os locais onde a gente pode trabalhar. Então, com isso, me dá muito mais conforto, tá? Até porque os outros concorrentes usam infraestrutura equivalente. Então, a própria TIM usa a própria rede dela. Eu não vou ter uma diferença de qualidade para um cliente da TIM, tá? Eu vou ter uma diferença de qualidade, talvez, na precificação, no atendimento, na qualidade da comunicação, na proximidade com o cliente, que são os locais onde a gente tem tido excelência em entregar o melhor serviço para o assinante. Espero continuar com isso no móvel. É um mercado novo para a gente quer alavancar rapidamente esse ano. Estamos com um projeto que eu não posso dar guidance aqui, mas de chegar no final do ano com um volume bastante expressivo para nosso ponto de vista de clientes já com o móvel ativado e espero que isso evolua para o ano que vem. Obviamente, aí eu volto no que eu falei lá atrás. Se em um determinado momento a gente entender que a volumetria de assinantes e a densidade de assinantes passar a fazer sentido, a gente pode vir a procurar outras alternativas para poder eventualmente atender, sem ser por MVNO, esses clientes, com a parceria com alguma outra operadora, com construção de última milha própria, cobertura de rádio base própria, com parceria com alguém que detenha o uso da frequência. Oportunidades não vão faltar. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha quando você falou assim do 6 GHz, né, que é muito importante para você. E você falou que dependendo da volumetria, quer dizer, não poderia ser uma jogada comprar o 6 GHz, mas para usar para Wi-Fi, por exemplo. Isso não seria factível. Eu não sei se isso é permitido pela legislação vigente, pelas normas da Anatel, tá? Mas eu acho muito difícil de você fiscalizar isso, até com as restrições orçamentárias que a gente tem tido hoje nas agências. Eu acho muito difícil que haja uma fiscalização profunda para garantir que a frequência está sendo usada para o serviço A ou B, sendo que vai estar dentro do mesmo equipamento, na casa do assinante. É bem complicado, eu tenho meus receios. Mas aqui, Entendi. voltando a falar do MVNO, cara, se a gente entender que existe uma demanda, uma oportunidade, a gente não tem aqui falta de coragem para investir em alguma coisa diferente, a gente não tem. Mas hoje a gente enxerga o MVNO como o caminho lógico para a gente subir poucos degraus progressivamente para atingir o móvel na casa do cliente, tá? Para finalizar, a gente tem várias
tecnologias novas surgindo que talvez possam ser interessantes para desktop, para diversificar aí a geração de receitas. Por exemplo, data center, ter data center de IA, fornecer serviços B2B em data center, inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido. Todo mundo fala hoje em dia que o provedor não tem que ser mais provedor, tem que ser uma tech co, né, alguma coisa nesse sentido. Que oportunidades vocês estão analisando, olhando? O que você pode me falar que está surgindo no horizonte da desktop que você, não sei, tá de olho? Tá bom. O que a gente está focando fortemente aqui, cara? A gente, desde o final de 24, em 25, principalmente, a gente está focando em alavancar o nosso caminho de B2B. É uma coisa que a gente já devia ter feito há mais tempo, mas como a gente estava muito focado no crescimento do nosso B2C, do varejo, estruturação, incorporação das outras empresas que a gente adquiriu, a gente acabou deixando isso em segunda mão, em segunda prioridade em 2022, 2023, mas 2024 a gente já começou a retomar e 25 agora a gente está bem forte nesse movimento. A gente tem uma vantagem muito importante de já ter a capilaridade da rede e a gente tem soluções técnicas que eu vou chamar aqui de criativas, que normalmente não se utilizam em grandes corporações, que a gente consegue entregar serviços de alta performance no assinante com um custo e investimento muito menor. Então, o investimento nesse tipo de solução técnica, eu acho que a gente vai fazer muito fortemente nos próximos anos, porque isso me permite chegar num cliente corporativo de alto valor, entregar um produto equivalente ou superior ao que a maior parte das operadoras tradicionais do corporativo praticam e ter uma margem muito melhor. Eu vou ser muito mais competitivo, vou ter espaço para poder ser agressivo na aquisição de novos clientes. Além disso, a gente quer utilizar também, concomitantemente com o B2B, até porque eles são complementares, nossa estrutura de data centers regionais. Aqui são os data centers Edge que a gente tem. A gente hoje já tem 7 data centers desse tipo espalhados pelo estado de São Paulo. A gente tem os 2 data centers nosso Enterprise, que são o core da nossa rede, tanto da nossa rede lógica de engenharia, quanto da nossa rede de TI, de sistemas de informação. São data centers de alta resiliência, todos com 2 geradores, todos com ar-condicionado redundante, infraestrutura 24/7, muito eficientes, muito bons, mas são data centers edge, data centers de pequeno porte. O que a gente usa prioritariamente esses data centers? Atendimento aos nossos próprios clientes. Mas a gente já entende que existe, a gente já está sendo demandado para oferecer serviço de colocation, serviço de transporte para terceiros nesses locais, porque há clientes corporativos, há clientes de telecom mesmo, que precisam estar mais próximo do cliente. Eles não podem, por exemplo, estou em São José do Rio Preto, o meu servidor está hospedado no Equinix em São Paulo. É muito impraticável do ponto de vista de logística, de distância operacional deles fica muito complexo. Então, oferecer a disponibilidade do serviço de data center Edge na ponta, muito próximo do cliente contratante, é uma oportunidade que a gente já tem fechado alguns contratos e eu vejo como muito benéfico, porque o investimento para a gente é muito pequeno. A gente já investiu nesses data centers, eles já estão prontos, com exceção de um no litoral, em Praia Grande, que ainda está em processo de finalização, os demais já estão operacionais. E a gente tem espaço para dezenas de racks nesses data centers. Estou falando aqui de data center pequeno, algumas dezenas de racks. Tá? Não estou falando desses data centers gigantes, de 4.000, 5.000 racks. Tá? Mas, por outro lado, pela proximidade, acho que a gente vai atrair um mercado bem interessante que vai agregar, junto ao serviço já de comunicação, de conectividade que a gente já oferece para o assinante, outros serviços de TI, que é de computing, descentralização de infraestrutura, virtualização, que o cliente eventualmente vai contratar a gente ali na ponta. Dênio, perfeito. Olha, por mim eu ficava conversando mais umas 4 horas aqui com você, porque você é bom de conversa e você é bastante didático, dá para entender muito bem o que você está falando, tanto a parte técnica quanto a parte de negócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi interessantíssimo. Espero tê-lo de volta aí daqui a alguns meses, talvez, ou ano que vem, para a gente conversar um pouco mais sobre os desenvolvimentos aí dessas oportunidades. Rafael, obrigado aí. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Às vezes eu falo um pouco demais, às vezes eu me animo demais com algum tema específico aqui, principalmente quando vai para a área técnica. O pessoal interno aqui da Desktop fala que, pô, você só fala de coisa técnica, coisa técnica. É o que me atrai, é o que eu acho gostoso de conversar, tá?
Obviamente, eu dou atenção para as questões de negócio, eu também tenho que, obviamente, dar o foco para isso, porque é isso que sustenta a continuidade da empresa. Mas a gente aqui só queria reforçar, a Desktop realmente está trabalhando para entregar soluções técnicas mais avançadas possíveis para os assinantes. A gente sempre vai estar investindo em inovação. A gente aqui hoje está focando muito fortemente, inclusive foi uma delegação que o Conselho me concedeu para a gente investir num hub digital. A gente quer que o cliente levante, acorde, pegue o celular, aplicativo da Desktop e comece a fazer todas as operações dele. A gente vê que tem outras operadoras fazendo investimento nesse sentido, eu acho que elas estão certas, tá? E a gente vai continuar investindo, desenvolvimento próprio, aplicativo próprio, a gente já tem uma série de funcionalidades, vamos lançar uma versão nova agora no próximo mês, acho que em agosto a gente deve estar lançando uma versão nova com mais funcionalidade, mais amigável ainda, porque eu entendo que no futuro o serviço de internet, ele não vai ser apenas mais a fibra ótica, vai ser a qualidade da experiência que você dá para o cliente. E quando eu falo a qualidade da experiência é a proximidade, a facilidade de uso, a performance, a resiliência, ou seja, um serviço que é redundante, que não cai, que não para de funcionar. O cliente nem vai lembrar que ele tem internet, ele vai estar só usando os serviços e todos centralizados numa única plataforma de controle e gestão. É esse o meu sonho, é isso que eu vejo para o futuro da internet aqui no Brasil e é isso que a gente está trabalhando para chegar. Cara, muito obrigado. Estou à disposição quando você quiser me chamar à vontade ou se quiser vir tomar um cafezinho aqui na nossa nova sede, eu ficaria muito feliz em recebê-los. É em Sumaré? É em Nova Odessa agora, é do lado Nova aqui, Odessa 5 agora. minutos, tá? Tá bom, então. Daniel, de novo, obrigado aí pela atenção. E você que assistiu a gente aqui até agora, até esse momento, lembrando que no dia 26 de agosto vai ter o TS Data Center Summit, o nosso evento voltado para data centers, e no final de julho, de 28, 29 e 30 de julho, 29, 30 e 31 de julho, tem o AgroTIC, que é um evento voltado também para tecnologia no agro. Esse é um evento online, tá? O evento de data centers vai ser presencial em Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo. Enfim, é isso. Obrigado, todo mundo. Até a próxima.